Meus queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Hoje é dia 19 de julho, dia de domingo. Neste dia, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos e os amigos que se encontra no Salmo de número 139. E eu quero, neste Salmo, destacar um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Onisciência. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para ti, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Deus nos abençoe no entendimento deste salmo maravilhoso, Salmo de Davi. Queridos, muitas pessoas estão servindo a um Deus que não conhece. E muitos crentes não conhecem o Deus que eles servem. E nós precisamos conhecê-lo. Quando a Bíblia ensina sobre os atributos de Deus, e eu quero destacar hoje a onisciência, ela tem como objetivo de mostrar que Deus tem um pleno conhecimento de tudo. Tudo está à mostra de Deus, que nada é novidade para Deus. Deus nunca é apanhado de surpresa. Nada pode surpreendê-lo. Seu conhecimento eterno abrange não só o presente, mas também o passado e
o futuro. Deus conhece o funcionamento de todas as coisas. Ele tem conhecimento completo de todos os mistérios da biologia, da fisiologia, da zoologia, da química, da física, da medicina, da genética, da mecânica. Deus não só conhece, mas tudo está sob o seu controle. É o Deus que sabe de tudo. E neste salmo, Davi declara conhecê-lo. E Davi escreve que Deus também nos conhece. No versículo 1, Davi deixa claro que Deus conhece o homem que criou. O que deixa Davi atônito é que Deus, em sua onisciência, se volta para ele. Tem toda a sua atenção voltada para um simples mortal. E isso deixa Davi pálido diante de tal privilégio, né? Então isso deixa Davi diante de um fato de que Deus o conhece. Ele fala assim: tu me sondastes e me conheces, né? Tem um cântico baseado neste salmo que diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Deus não só nos sonda, como também Ele nos conhece. Deus te conhece. Este conhecimento, ele se estende às coisas mais simples da vida. Davi fala assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Coisa simples. Deus não perde nada daquilo que você faz. Se você piscar, Deus sabe. Se você dobrar a perna, Deus sabe. Não há como você surpreender Deus. Este Deus que você serve, esse Deus que você diz servir, Ele sabe o que você pensa. No versículo 2 ele diz assim: de longe entendes os meus pensamentos. Deus conhece tudo o que nós pensamos. Ele sabe o que nós estamos pensando no momento de adoração. Todo o nosso ato de bondade, Deus vê. Os olhos do Senhor estão sempre direcionados para nós. Este Deus sabe onde você vai. E Davi diz no versículo 3 que ele acompanha todos os seus caminhos. Davi reconhece que Deus vê por onde nós andamos. Nunca fazemos uma viagem que Deus não tenha percebido, que Deus não saiba aonde nós vamos e o que nós vamos fazer lá. Se tivermos no topo de uma montanha, Deus nos vê. Se nós estivermos no meio de uma grande massa humana, como por exemplo numa estação de metrô, Deus tem os olhos fixos em cada um de nós. Deus te vê no meio de uma grande multidão. Ele vê você, como se você fosse único. E Deus sabe também o que nós dizemos. No versículo 4 ele fala assim: antes que haja uma palavra na minha língua, tu sabes. Deus sabe o que vamos falar. E Deus ouve o que falamos. Deus sabe os sentimentos que podem produzir as nossas palavras. Deus vê a nossa raiva subir. Deus observa o medo que há em nós, seja bem ou seja mal que existe em nós, Deus tudo vê. E Deus também conhece as nossas necessidades. No versículo 5, Davi deixa isso claro. Este é o tipo perfeito de proteção na qual todas as suas necessidades são conhecidas. Se eu tenho sede, Deus sabe. Se eu estou solitário, Deus sabe. Se eu estou em meio às minhas necessidades, Ele põe sobre mim as suas mãos. E muitas vezes,
nós esquecemos disso. Esquecemos de quem é o Deus que nós adoramos. Neste momento, eu vejo Davi se derramando diante do Senhor e desarmado. Eu imagino Davi com suas mãos tremendo, os olhos lacrimejando, para escrever o versículo 6. Ele diz assim: tal conhecimento é para mim maravilhoso demais, sobremodo elevado, que eu não posso atingir, não posso compreender. Davi vê esta maravilha do Senhor. Mas nessa história tem uma coisa triste, uma notícia ruim. É que, conhecendo o homem do jeito que Deus conhece, ele também conhece os nossos segredos. Isso significa que ele conhece também todos os meus pecados. Tinha um fazendeiro que comprou um trator, e ele então mandou que seu filho trabalhasse, orientou seu filho, tal, ele ia arar a terra com aquele trator, mas ele orientou seu filho e falou assim: olha, nunca abasteça esse trator ligado. Quando você for abastecer o trator de combustível, você desliga e abastece. E o tempo passou, vários dias. Um dia, o pai estava em determinada parte da fazenda e ele viu uma fumaça preta subindo na direção lá da casa. E ele pensou assim: o moleque abasteceu o trator ligado. Mas tudo bem, não falou nada não, foi para casa. Aí chegou em casa, o menino estava todo escabriado, não falou nada. Aí a mãe botou almoço, o menino não almoçou, estava sem fome. Na hora da janta, o menino não jantou, foi dormir, o menino passou a noite em claros. Na manhã seguinte, no café da manhã, ele também não participou do café, estava inquieto. E ele ficou 2 dias daquele jeito. No terceiro dia, ele chamou o pai e falou: pai, eu preciso te confessar uma coisa. O que é? Eu abasteci o trator ligado. E ele pegou fogo e ele queimou tudo. O pai falou: eu já sabia. Eu vi a fumaça. Mas não se preocupe. Eu já botei outro trator no lugar porque ele estava no seguro e o seguro cobriu. Agora eu quero dizer para você uma coisa, que quando eu disse para você não abastecer com ele ligado, eu não estava preocupado com o pastor, com o trator, eu estava preocupado com você, para que você não se machucasse. Agora você volta ao seu trabalho e não abasteça o trator ligado. Sabe, irmãos, talvez você esteja envolvido com coisas que Deus não quer te ver fazendo. Mas você não precisa passar a noite, 2 dias sem comer, na ansiedade. Deus já sabe o que você fez. Deus já sabe, Ele viu. Então o que você precisa fazer? Ele quer que você pare de encobertar o que você fez. Abra o jogo. Ele espera que você esteja disposto a começar de novo. Porque apesar de Deus conhecer os seus pecados, Ele te ama. E quando você pede perdão, Ele perdoa. Este Deus que você serve conhece também as suas cicatrizes. Toda pessoa tem ferimentos de um tipo ou de outro. Há pessoas que têm a sua autoestima destroçada. Foi maltratada quando criança, humilhada, foi abandonada, passou necessidade, foi espancada pelos pais, pelos parentes, expulsa de casa. São cicatrizes. São cicatrizes que vieram da infância, mas não só da infância, algumas dessas cicatrizes acabam sendo feitas de forma recente, mas
Isto porque muitas vezes os seus sonhos foram desfeitos. De repente você perdeu tudo, perdeu seu filho, perdeu sua noiva, seu noivo, acabou seu casamento, perdeu seu marido, perdeu a sua esposa, de modo trágico. E quantas pessoas estão andando por aí com um espírito destroçados? Pessoas estão entristecidas. Mas olhe, você precisa se apegar a esta verdade de que Deus te conhece intimamente. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece todos os seus passos. No Salmo 56, versículo 8, o salmista diz: tu contaste todos os meus passos quando eu sofri perseguição. Davi fala isso. O Senhor contou todos os passos de Davi enquanto ele fugia. Ele conhece todas as suas perseguições. O versículo continua e diz assim: e recolheste num vaso todas as minhas lágrimas. Há uma coisa interessante, lá no Oriente Médio, antigamente havia, não sei se ainda há, uma tradição de que quando um jovem ia para a guerra, ele comprava um vidro, comprava um vidrinho e dava de presente para sua mãe ou para sua noiva. E ali a mãe ou a noiva, ou a esposa, elas iriam, sempre que sentir saudade, elas iriam chorar, iam colocar naquele vidrinho as suas lágrimas. E quando ele voltasse da guerra, então elas iam mostrar como elas choraram, como derramaram lágrimas, que as lágrimas eram a saudade que eles sentiam. Sabe, isto levou o salmista a dizer que o Senhor recolheu no vidro todas as suas lágrimas. Isso significa que o que Deus faz é que Ele tem recolhido as nossas lágrimas também num frasco. E um dia nós vamos chegar à sua presença. E naquele dia, então, Ele vai mostrar que aquelas lágrimas que nós derramamos não foram em vão, que Ele as conhecia, e não só as conhecia, mas Ele recolheu as nossas lágrimas. E Ele vai mostrar o quanto você e eu somos preciosos para Ele. Este Deus que nós servimos está sempre com as mãos sobre mim e sobre você. Davi descobre que Deus nunca deixará de estar presente na sua vida. Davi, ele se sente seguro. O seu coração transborda de alegria, no versículo 7 ao 12. Onde quer que ele vá, ele diz assim: como eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto dos céus, o Senhor ali está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, o Senhor ali está. Se eu me esconder na escuridão, a escuridão vira luz, porque para o Senhor a luz e as trevas é a mesma coisa. Então Davi, ele passa a sentir a presença de Deus em qualquer situação que ele está. Este toque paternal, tranquilizador, que Davi sente, está à disposição de todo aquele que crê. Deus nos dá a sua presença em meio aos temores, em meio às lutas. E não são poucos temores, são muitos. Quando nós ouvimos, por exemplo, que a nossa empresa vai demitir em massa, ou quando um filho começa a se portar de forma anormal, ou quando o médico nos pede um exame que nos deixa preocupado, ou quando o cônjuge começa a apresentar comportamentos duvidosos, quando começa a apresentar desculpas esfarrapadas para justificar suas ausências cada vez mais prolongada em casa, são temores que produzem pânicos. Algumas pessoas com regularidade experimentam este medo, mas tudo que nós precisamos fazer é perguntar a nós mesmos: vou confiar na presença consoladora de Deus?
reconhecerei a sua onipresença, permitirei que fortaleça a minha alma, ou eu agirei como a maioria das pessoas que na hora da dificuldade diz que Deus não existe, que Deus não está aqui, porque se Ele existisse e se Ele me amasse, isso não estaria acontecendo comigo. Se você optou por confiar, então faça aquilo que Davi sugere no Salmo 62, versículo 8. Derramai perante Ele o vosso coração. Diga-lhe exatamente o que você está sentindo. Fala. Pode falar, pode xingar, pode chorar, pode gemer, pode gritar. Mas depois clame ao Senhor em oração e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. É tudo o que você precisa fazer. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E em seguida, coloque o seu problema, este problema que produz medo, nas mãos do Senhor. Confie nele, pois Ele já sabe o que te assusta. Concentre-se em entregar a Ele o seu problema. E se as dúvidas ainda continuarem, leia de novo o Salmo 139. Peça a Deus que faça sua a experiência de Davi neste salmo. Relembre a si mesmo que Deus está presente com as suas mãos estendidas, que Ele conhece o homem que criou, com todas as suas fraquezas e virtudes, com seus segredos, com suas cicatrizes, com tudo, as suas mazelas, e que Ele tem recolhido as suas lágrimas para um dia mostrar o quanto Ele não ficou indiferente diante do seu sofrimento, diante das suas lágrimas. Porque Ele te ama. E Ele se importa com você. E Ele quer que você confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.